E aí galera, Gigaton na área. Galera, vocês já pararam para se perguntar como será o PlayStation 5? Bom, nesse ano surgiram alguns rumores interessantes sobre a próxima geração de consoles. Não dá pra gente saber se são verdadeiros, mas tem algumas coisas bem interessantes. É claro que não tem como a gente ter uma resposta concreta de como será o próximo console da Sony. Acho que nem a Sony sabe ainda. Mas podemos ter uma ideia, se baseando no que aconteceu nas gerações de consoles passadas, como a geração de games atual está avançando e alguns rumores e notícias da internet. Claro, né galera, antes que alguém comente, eu vou usar o PlayStation como exemplo, mas só porque eu conheço mais o console da Sony. Mas a maioria das coisas que eu vou dizer aqui também vale para o Xbox, entenderam? Mas antes galera, eu gostaria de falar sobre uma promoção foda da Gearbest. Eles estão com uma promoção sensacional do smartphone Xiaomi Redmi Note. É um smartphone sensacional, octa-core, tela com resolução em Full HD, é simplesmente fantástico. Para você que está pensando em comprar um smartphone novo, ou mesmo considera a compra de um novo, vale a pena dar uma olhada. Para quem não conhece, a Xiaomi é uma marca que está vindo forte aí, e se você não conhece ela, eu aconselho você também dar uma pesquisada na internet. E vale a pena dar uma olhada na promoção deles. E para quem é inscrito, galera, vocês podem usar o cupom de desconto 32GB Note 3 para o produto ficar com preço ainda melhor. Dá uma olhada aí no link na descrição, é nóis, e bora pro vídeo. E tá ligado né galera, inscrito Master Power Blaster Ultimate chega procurando like no início do vídeo, é nóis. Bom, primeiramente, vamos olhar um pouco os consoles antigos. O PlayStation 3, console da geração passada, usava o processador Cell, desenvolvido pela Sony, Toshiba e IBM. O Cell era um processador muito poderoso pra época, e como a Sony queria que o PlayStation 3 fosse superior aos concorrentes, colocou ele no PlayStation 3. Ele era tão forte que até usaram o PlayStation 3 em alguns servidores aí ao redor do mundo. Muito louco. Pra quem não sabe, o Cell já evoluiu e é usado em outros produtos como televisões, aparelhos de som, etc. O PlayStation 4 foi lançado em 15 de novembro de 2013, há 2 anos atrás, e dessa vez, ao contrário do Cell, a Sony resolveu usar uma arquitetura bastante parecida com a usada nos computadores convencionais. Podemos supor que essa decisão em não usar a arquitetura Cell se deve ao fato de que as desenvolvedoras tinham um pouco de dificuldade de programar no PlayStation 3, ou seja, a tendência é que os consoles sejam cada vez mais parecidos com os computadores de mesa. É só olhar a evolução, galera. Adição de internet e HD no PlayStation 3 e PlayStation 4. Levando em consideração esses fatos, acompanhando a evolução, podemos supor que o próximo console da Sony rodará jogos em 4K e 60 frames por segundo, e talvez com suporte a 8K para os menus e filmes. 8K é uma tecnologia que está vindo e provavelmente será pelo menos citada na próxima geração. E por que eu acho isso? O PlayStation 3 rodava a 720p quando o 1080p estava se consolidando. PlayStation 4 rodando a 1080p com 4K se consolidando. Olhando essa lógica, o próximo console rodará a 4K com 8K se consolidando. Claro que o 8K não é nem uma realidade plausível ainda. Hoje em dia ele tem apenas em uso prático nos cinemas IMAX, nas TVs que ninguém consegue comprar e no YouTube. É galera, o YouTube já aceita até 8K de resolução. Foda. Sobre a data de lançamento, o primeiro PlayStation foi lançado em 1994, o PlayStation 2 em 2000 e o PlayStation 3 em 2006. Ou seja, o intervalo médio entre os consoles é de 6 anos, ao contrário do PlayStation 3, que teve uma duração de 7 anos. Ou seja, se levarmos isso em consideração, teríamos um console em 2019, mas olhando o avanço das coisas, eu acho que em 2018 teremos um console novo da Sony e da Microsoft. E por que eu acho isso, galera? Segundo o meu chutômetro, tá galera? A geração de consoles atuais estão um ano atrás da geração anterior. E por isso eu acho que a geração atual terá um ano a menos. Mesmo assim, os consoles ainda têm um potencial a ser mostrado. É claro que já chegaram muito mais perto do limite pela facilidade de programação que ambos os consoles têm, mas eu acho que ainda tem coisa a ser revelada. Recentemente houveram notícias na internet de que a Sony até liberou um núcleo a mais de processamento do PlayStation 4. Agora é aguardar e ver isso na prática. Mas Gigaton, os computadores estão avançando rápido, cara, isso não aceleraria o lançamento de um console? Sim galera, estão, mas os PCs estiveram na frente praticamente em todas as gerações de consoles. Só que a diferença não é tão gritante assim.
pelo menos se avaliarmos a experiência geral dos jogos. Claro que a gente não tá falando de 4K e 60 frames por segundo, galera. Esses dois mudam bastante a experiência com jogos. Quando a diferença começar a ser realmente gritante e os consoles ficarem obsoletos, aí sim, a data de lançamento dos consoles pode ser adiantada. Mas eu não acredito muito nisso. Eu ainda aposto em 2018. Ainda mais porque já estamos quase em 2016. Galera, o tempo passa rápido, a gente nem vê. Outra coisa que poderia eventualmente mudar a data seria o console da Nintendo. Pra quem não sabe, a Nintendo tá trabalhando em um console novo, apelidado de NX. E há rumores na internet de que esse novo console terá gráficos superiores aos consoles atuais e suporte a 4K. Se isso for verdade, eu não acredito que a Sony e a Microsoft ficariam paradas observando. Fora isso, a Nintendo tem franquias de jogos fortíssimas e conseguiu se manter no mercado mesmo quase não lançando multiplataformas, como o GTA V, por exemplo. A Nintendo é aquela empresa que, quando você acha que ela sumiu, que ela morreu, ela ressurge das cinzas. Bom, como eu disse, os jogos estão cada vez mais parecendo com computadores. Uma coisa que os PCs têm, que a gente não tem nos consoles, é a possibilidade de personalizar os gráficos. Enquanto nos computadores você tem a liberdade de mexer em tudo, nos consoles a configuração é única. Já foi discutido em fóruns que talvez a próxima geração possa vir com essa personalização, porque a Steam Machine muito provavelmente virá com essa função. E vocês sabem que quando uma empresa faz, as outras fazem para não ficar para trás. E além dos gráficos, tem um recurso bem interessante que pode ficar popular nessa geração: os jogos por streaming. Aquele sistema em que você joga apenas o vídeo e o jogo é processado por um computador central. As notícias sobre esse sistema estão correndo o mundo. A Sony tá tão interessada nisso que em 2012 ela comprou o Gaikai, que era um sistema de streaming de games. Agora em 2015 ela comprou a OnLive para adquirir as patentes e fechou o site. Chutando alto, a popularização desse sistema pode até atrasar o lançamento do próximo console, já que o computador central processaria os gráficos e teríamos o PlayStation 4 rodando jogos com gráficos superiores ao que ele consegue rodar atualmente. Mas o streaming ainda não é uma realidade, por causa do atraso da internet e a qualidade do vídeo. O vídeo que a gente geralmente assiste, ele tem uma compressão, e quanto mais comprimido for o vídeo, menos ele tem qualidade. Para que o streaming tenha a mesma experiência que os gráficos processados em casa, a compressão tem que ser muito boa, galera. E ainda assim, se comprimir muito, a qualidade do vídeo pode ficar meio zoada. Então tem que comprimir em uma qualidade aceitável. E para isso tem que ter também uma boa conexão, para que a experiência não seja prejudicada, porque vídeos sem compressão são enormes. Quem mexe com vídeo sabe disso. Mas as possibilidades dessa modalidade são insanas. Pensem comigo, imagina um computador central rodando um jogo. Um computador central rodaria uma cidade como a do GTA V e estaria sempre lá processando. Apenas uma cidade criada pelo sistema poderia abrigar até uns 200 players, economizando muito processamento. No sistema atual, são 200 PlayStation 4 que precisam criar e processar essa cidade. É muito processamento que poderia ser economizado e usado para outra coisa, caso o streaming fosse adotado. Mas isso é um chute, tá, galera? Agora imagine o espaço desse computador. Ele poderia criar um mapa do tamanho de um país inteiro dentro dele, porque espaço e processamento ele tem. O único servidor rápido e potente o suficiente para todos os players do mundo. Alguém poderia comentar aí se isso é possível ou eu tô viajando demais? E falando do sistema processando eles, acredito que veremos o que é mostrado nessas demonstrações de engines que vemos por aí na internet, da Unreal, da Dream Engine. Essas imagens impressionam muito hoje em dia e logo serão uma realidade, muito provavelmente já na próxima geração. Bom, eu acredito que Sony e Microsoft já trabalham em um novo console, e eu tenho certeza que sempre que um é lançado, a produção do próximo já começa. Segundo rumores da internet, a data de lançamento é a mesma que eu falei pra vocês, 2018, e segundo esses mesmos rumores, a AMD já teria um projeto de como o chip gráfico seria, já que é a fabricante dos chips dos consoles atuais. Muita gente acredita que a próxima geração de consoles pode ser a última. Bom, eu acho que o que pode matar os consoles são eles mesmos, galera. Se as empresas fizerem boas políticas de jogos, se eles conseguirem acompanhar a tecnologia, os consoles podem viver por muito tempo ainda. Ainda mais porque tem muita gente que ainda prefere consoles do que computador. E vocês, galera? Quando vocês acham que será lançado o novo console? Vocês acham que a próxima geração é a última? O que vocês acham? Comenta aí.
Galera, esse é o terceiro vídeo que eu lanço com o nome Como Será. Tivemos o Como Será o GTA 6, o Como Será o God of War 4 e provavelmente isso se tornará uma série do canal. E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Sobre isso de pegarmos todas as informações que temos e tentar supor como será o futuro de algumas coisas do mundo dos games, ou próximos jogos mesmo, usando coisas que a gente já viu anteriormente. O que vocês acham? Galera, 2 recados. Alguns de vocês sabem eu tô com uma meta de likes na página do Facebook e seguidores no Twitter. Então, quem puder, dá aquele like monstruoso na fanpage e me sigam no Twitter. É nóis, galera! E o outro recado é que eu iniciei uma série de Spore lá no meu segundo canal. Quem quiser acompanhar, o primeiro vídeo da série tá aí na descrição. É nóis! E é isso aí, galera. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Eu posto vídeo todos os domingos sobre coisas interessantes nos games. Curte o vídeo, manda aquele like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais.